Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa live dessa semana. Hoje contarei com um convidado especial, Dr. Wellington Paiva. Ele que é neurocirurgião e logo mais estará aqui conosco. E hoje abordaremos um tema muito importante: tumores cerebrais. Vamos então entender sobre esse aspecto, sobre esse assunto e também quais são os sintomas, quais são as perspectivas de tratamento. Então, hoje abordaremos todo esse tema aqui. Muito boa noite, Cíntia, Ricardo, Ana, meu pai está aqui também, minha mãe, meus amigos todos estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, Cindy, seja muito bem-vinda. E todos bem-vindos, tá bom? Logo mais, o nosso convidado de hoje estará aqui conosco. Esse tema que eu considero também muito importante, porque pode acometer qualquer pessoa, principalmente se tratando, né, de questões neurológicas, que é hoje o que vamos abordar, questões cerebrais. Então, a importância para que vocês possam também saber desse tema, tá bom? Eu vou chamar o nosso convidado, o Dr. Wellington Paiva. Vou ver se ele já está aqui online. Seja bem-vindo, André, também, o Ilami. Dani, que bom te ver aqui, que bom que você está aqui conosco também. Então, eu vou avaliar aqui se o meu convidado já está aqui conosco, tá bom? Aguardem um pouquinho. Pessoal, só um segundinho que aqui questões técnicas e logo mais nós voltaremos a falar. Eu voltaria a falar com vocês, tá bom? Ah, o nosso convidado já está aqui conosco. Então, vou chamar. Vem para cá falar sobre esse tema bem importante, doutor Paiva. Olá, tudo bem? Boa Eu noite. não tenho Tudo bem muita com você? familiaridade, tudo bem? Eu não tenho muita familiaridade com os recursos, então. Tudo bem, o que importa é que deu certo, que você conseguiu aqui estar conosco. Muito obrigada por aceitar o convite, obrigada por vir aqui falar sobre abordar esse tema tão importante, que é tumores cerebrais. Teremos com certeza muitas perguntas aqui também do nosso público e com o decorrer do nosso tempo aqui, eu farei essas perguntas também para o doutor, para que possamos, no tempo que nós estivermos aqui juntos, falarmos e abordarmos a importância desse tema. Primeiramente, queria que o doutor se apresentasse aqui para todos nós, fale um pouquinho da sua trajetória, da sua vida acadêmica e aí da sua profissão. Então, boa noite a todos que estão acompanhando. Meu nome é Wellington Paiva, sou médico neurocirurgião, sou chefe do grupo de tumores cerebrais do Hospital das Clínicas e supervisor do pronto-socorro daquela instituição e também professor livre-docente do Departamento de Neurologia da USP. Perfeito. A ideia, a gente já discutiu hoje com a Ana, essa questão de tumores cerebrais, que é um tema muito relevante pelo fato de, com o envelhecimento da população, já é um tema epidemiologicamente relevante e tende a se tornar mais comum nos próximos anos com o processo de envelhecimento da população, com o aumento da expectativa de vida da população, que tende a trazer o aumento de doenças oncológicas em médio prazo, e tumores cerebrais, sem dúvida nenhuma, é um deles. Perfeito. Eu agradeço bastante por aceitar o convite, por dispor do seu tempo, que é tão precioso, e por aceitar aqui passar psicoeducação
porque eu acredito que conhecimento, quando se tem conhecimento sobre questões, lesões adquiridas, no caso dos tumores cerebrais, também do traumatismo, que é algo que a gente aborda bastante, toda questão de conhecimento, quando se tem conhecimento, conhecimento é vida, e diante das lives aqui, nesse intuito também, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas e que possam também adquirir e também aprimorar cada vez mais o conhecimento diante de profissionais aqui tão renomados na sua área, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por gentileza, envie perguntas de vocês na caixinha, que eu vou, no passo que a gente vai discorrendo aqui sobre o assunto, eu tentaremos juntos sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pode falar, doutor. Para o pessoal entender, assim, basicamente a gente tem os tumores cerebrais primários e os tumores cerebrais secundários. Os primários são aqueles tumores que surgem dentro do crânio, né, primariamente no cérebro, ou dentro do crânio, e os secundários são aqueles que são derivados de um câncer em outra parte do corpo que vai para o cérebro. Né? Cerca de, praticamente, dos cânceres sistêmicos, as pessoas que morrem por câncer sistêmico, de 15% a 20% deles podem apresentar uma metástase cerebral ao longo da evolução da doença, onde pulmão, melanoma, mama, trato gastrointestinal são aqueles que são mais frequentes de apresentarem metástase cerebral. E a metástase cerebral em si, né, lato sensu, ela apresenta diferente do que era no passado, onde a expectativa de vida era muito baixa e praticamente um diagnóstico sem possibilidade de sobrevida mais alongada. Hoje, com as possibilidades de tratamento da doença primária, o paciente faz um diagnóstico de metástase cerebral, geralmente o sintoma é uma dor de cabeça, o sintoma é uma crise convulsiva, é uma perda de força. Fazendo o diagnóstico, esse paciente é submetido a uma cirurgia, realizado às vezes radioterapia, e aí ele vai tratar a doença primária dele. Controlando a doença primária dele, tem pacientes que a gente já operou há mais de 10 anos e que os pacientes têm uma vida com controle da doença bem apropriado. Então, há uma modificação muito grande do cenário do câncer como uma doença de terminalidade, que era o que se tinha até a década de 90, para um cenário de hoje que é transformar o câncer numa doença crônica. Isso em termos das lesões secundárias. Em relação aos tumores primários, aí você tem dentro desse cenário de tumores primários os tumores benignos e malignos, né, intracranianos. Os tumores benignos, o mais frequente chama meningioma, que é um tumor que deriva de células das meninges, que são as películas que recobrem o cérebro. E dos tumores malignos mais frequentes são os astrocitomas, particularmente uma lesão chamada glioblastoma, que é uma lesão muito agressiva, muito maligna, e que esse sim ainda é um grande desafio para a gente em termos de sobrevida dos pacientes. Ele consegue ser pior do que a evolução, por exemplo, de uma metástase, por exemplo, que é um cenário muito mais benigno na sobrevida. Mas, de qualquer forma, mesmo nos últimos anos, a gente conseguiu transformar bastante a sobrevida desse tumor mais agressivo que existe, porque antes os pacientes tinham uma sobrevida média de 6 meses a 1 ano. Hoje, com as medidas de tratamento, a gente consegue estender isso para 4, 5, às vezes 6 anos. Aí você vai dizer o seguinte, mas não é tanto. No cenário de uma situação tão terrível quanto essa, você conseguir garantir um período de sobrevida, de você mudar de 6 meses para 5, 6 anos, de você melhorar a qualidade de vida nesse período desses 5, 6 anos, mesmo para esses tumores que são extremamente agressivos, costuma ser algo que é extremamente benéfico para os pacientes poder ter essa progressão. E isso tem sido muito dinâmico, isso tem mudado dinamicamente. Quando a gente fala desse de 6 meses, 1 ano para 5 anos, nesse tipo de tumor mais agressivo que existe, nós estamos falando de um cenário que na década passada era 6 meses, 1 ano, uma década depois é 5 anos. As metástases, a mesma forma, eram 2 anos de sobrevida, hoje tem pacientes vivendo mais de 10 anos com o cenário da metástase. Então,
isso tem sido muito dinâmico. Então, o paciente que faz o diagnóstico hoje, ou vai fazer o diagnóstico daqui a 5 anos, talvez seja um paciente que possa efetivamente ter benefícios das mudanças eh, de desenvolvimento de novos fármacos, de desenvolvimento de novas estratégias de tratamento que permitam os pacientes terem as duas questões: o aumento da sobrevida e principalmente a melhora da qualidade de vida durante o tratamento. Inclusive, doutor, nós temos uma pergunta aqui, excelente a sua explicação aqui, abordando, a gente abordou, agora o doutor informou sobre um aspecto amplo, né, de tumores Uhum. cerebrais, e nós, com o passar da nossa live, nós vamos adentrando mais sobre esse assunto, as peculiaridades sobre esse tema que é tão, tão importante. E aqui tem uma pergunta da... Não entendi o nome, mas quantos por cento sobrevivem depois de um câncer no cérebro? Qual a porcentagem das pessoas que Pois é, sobrevivem em relação a um o câncer no cérebro? cenário, como eu falei, assim, a palavra câncer no cérebro é muito genérica, porque existe, por exemplo, uma Uhum, metástase de um melanoma, por exemplo, ou de um câncer de mama que vai para o cérebro, e você pode ter uma sobrevida extremamente elevada, né, desse paciente. Você faz a retirada da metástase, faz o tratamento da doença primária e a expectativa de sobrevida vai muito além de década. Então, assim, nesse aspecto, a gente está falando de pacientes que têm realmente um benefício que se estende para 10, 15, talvez 20 anos de sobrevida. Como é uhum. uma doença de diagnóstico mais tardio, está falando que se Sim, você consegue estender a sobrevida desse paciente por algumas décadas, é suficiente para o paciente, naturalmente, às vezes, vir a falecer com o tumor e de outra coisa, talvez. Para o cenário das doenças, por exemplo, um astrostoma de baixo grau, né, um tumor uhum, que também é um tipo de câncer cerebral, mas menos agressivo, você tem períodos de evolução que vão também além de uma década. Então, termina sendo um cenário em que, assim, hoje esses tumores eles não têm cura, mas a intenção, a proposta não é buscar uma cura, é buscar um controle da doença que permita a pessoa viver décadas. Eu acho que esse é o grande cenário em termos de modificação de perfil de uhum, tratamento das doenças oncológicas. As pessoas pensam em cura da doença oncológica, mas o cenário mais provável vai ser de controle da doença oncológica para ela se tornar uma doença crônica. Então, se você for analisar, parece normal, por exemplo, a pessoa que descobre que ficou hipertenso ou que é diabético, ele não ok. acha terrível a ideia de ter que tomar medicação pelo resto da vida e ter isso como uma doença crônica. Ele entende essas Uhum. questões. É que o modelo do câncer ainda é um conceito que a gente adota como sendo ali, olha, o vencer ou perder, assim, no aspecto Vou em que assim, perder. ou você cura ou você morre, entendeu? E o cenário que eu imagino no atual desenvolvimento é muito mais essa conversão de uma doença que antes era terrível de mortalidade para uma doença crônica que você vai tratar agora, vai fazer cirurgia, radioterapia. Essa doença talvez volte daqui a alguns anos, você vai retratar novamente, e aí volta de Uhum. novo, você vai retratando. Esse é um cenário muito mais provável de evolução desse tipo de tumor do que propriamente um cenário curativo para os tumores malignos, né? Eu acho que isso é a estratégia que provavelmente para as próximas décadas isso deve se converter. No aspecto dos tumores benignos, assim, tumor cerebral é um conceito genérico. Existe tumor cerebral benigno e tumor cerebral maligno do ponto de vista biológico. Então, Isso, por exemplo, acho que alguém perguntou sobre adenoma de isso. hipófise. Adenoma de hipófise é um tumor benigno, não é um tumor maligno. Então, é um cenário em que você tem uma doença benigna, embora no aspecto cerebral, esse conceito biológico, talvez às vezes seja a palavra inapropriada, porque você tem muitas vezes um conceito de um tumor benigno, mas uma localização que traz consequências funcionais muito Consequências ruins. É manjoblastoma, por cognitivas, exemplo. alterações, né? Porque Exatamente. é como o doutor já falou, o nosso cérebro está dentro de uma caixa. Se Uhum. tem algo que tá ali, no caso, algo que tá é o tumor.
Se tem uma questão que não faz parte, que nunca fez parte, começa a fazer parte naquele momento que seria o tumor, há uma questão aí de querer expulsar, então vem a questão de alterações por se tratar de primários e secundários. Também tem uma questão, pode ser na questão do ditado popular, né, de benignos e malignos, que é aí uma questão que as pessoas entendem por esse aspecto, mas mesmo sendo benigno, tem as alterações que ele pode ter aquela compressão no cérebro. Sim. Então, vem alterações cognitivas, comportamentais, e a gente vai falar mais sobre isso, e incluindo esse assunto aqui, eu vou fazer uma pergunta para o doutor. A Paulinha está falando assim, recuperando estímulos motores. Tem chance do tumor ter regredido? Fora a ressonância, vai fazer ressonância daqui a 10 dias. Eu acho que assim, existe, como eu falei, existe um cenário de muitas vezes déficits associados e você vai tentar melhorar esses déficits com o tratamento dos tumores. Eu não sei especificamente qual o cenário, mas muitas vezes é uma situação que é decorrente de um edema do tumor e às vezes um corticoide pode diminuir esse edema e com isso melhorar funcionalmente o paciente. Não sei se é um cenário de alguém que fez tratamento com radioterapia. Ela está falando aqui, ó, meu sogro com glioblastoma já fez 30 rádio, 3 sessões química oral, temos o Lumida e está mais lúcido. Assim, esse é o tratamento padrão, né, que se faz, que é o tratamento de radioquimioterapia concomitante para glioblastoma e usualmente o paciente costuma ter uma resposta primária boa a esse tratamento e provavelmente regressão da lesão residual pós-operatória dentro de um protocolo padrão de cirurgia, radioterapia e quimioterapia para glioblastoma. E aí há um controle da doença e frequentemente os pacientes podem melhorar funcionalmente, sim, tendo essa regressão da lesão. Outra perguntinha e vamos dar sequência aqui na nossa live. Muito obrigada, doutor, por todas as respostas aqui. Espero que estejamos sanando as dúvidas de vocês. Então, eu estou recorrendo aqui sempre à caixinha de perguntas. Obrigada também pela participação aqui na nossa live. O Ilami, lá de Fortaleza, temos um público aqui bem grande de Fortaleza, no Ceará. Obrigada pela participação de vocês. O microadenoma hipofissário é considerado um tumor cerebral? O conceito, talvez, de tumor intracraniano, né? Porque é um tumor que é localizado dentro da estrutura do crânio, pode afetar o cérebro quando tem uma dimensão maior, compressão de nervo óptico, compressão de estruturas adjacentes. Mas não seria um tumor cerebral, seria um tumor intracraniano. E aí, particularmente o microadenoma, que é o tumor que tem menos de 1 centímetro, mas se ele for funcionante, né, então, produzir um hormônio específico, muitas vezes precisa de tratamento. Felizmente, esse foi um dos tumores que sofreu uma grande transformação, os tumores hipofisários, porque hoje é possível se tratar, talvez o mais comum deles, que é o prolactinoma, um subtipo de tumor, que é possível de tratar com remédio. Né? E é um remédio que às vezes você toma 2 a 3 vezes por semana e é suficiente ter regressão da lesão, diferente do que acontece em outros tipos de tumores. Então, depende do subtipo histológico, subtipo de hormônio produzido para saber se vai precisar tratar. No caso que se não produzir nenhum hormônio, aí, e sendo microadenoma, aí é só acompanhamento com imagem seriada, com ressonâncias anualmente. Ok. Tem uma pergunta que eu tenho certeza que a maioria das pessoas se perguntam qual é o sintoma mais comum e quando podemos suspeitar, acender aquela luzinha vermelha de que tem algo errado e que pode se tratar de um tumor cerebral. Então, infelizmente, a maioria dos sintomas, né, os sintomas mais comuns, eles são inespecíficos. Dores de cabeça, alterações realmente mais inespecíficas, irritabilidade no cenário dos pacientes que têm tumores cerebrais. Isso depende da localização e do tamanho. Então, tumores que são numa estrutura muito cortical, muitas vezes podem causar crise convulsiva, o paciente ter crise convulsiva como sintoma. Um tumor localizado na área motora pode causar deficiência de movimento do paciente. Então, depende basicamente da localização do tumor. Embora a maioria dos tumores, o diagnóstico da maioria dos tumores
o sintoma inicial, quando você vai analisar, usualmente eram sintomas inespecíficos. Aí o sintoma de diagnóstico, então é aquela pessoa que já vem com a dor de cabeça há algum tempo e faz o diagnóstico quando a dor de cabeça progride, se torna pior, ou quando surge algum sintoma naquele paciente. Um Perfeito. sintoma como crise E, convulsiva, como alguma alteração desse tipo. no caso, perda auditiva também pode ser, geralmente Pode, tem relatos, né, pode de acontecer. perda Existe um auditiva. tumor específico que chama Chibanoma vestibular, que a gente tem um apelido para ele de neurinoma de acústico, que é um tumor de um feixe de um nervo craniano e que pode ocorrer associado à perda auditiva. Perda visual, se comprime o nervo óptico, depende dessas questões de localização mesmo. Por exemplo, não vamos deixar as pessoas assustadas, né? Por exemplo, tive uma dor de cabeça. Então, estou tendo dores de cabeça frequentes. Como ter essa diferença? É uma dor de cabeça para uma questão de estresse, uma Sim. questão do dia a Então, dia, dor de ou uma dor de cabeça, cabeça que eu tenho que me preocupar? dor de cabeça é o sintoma mais frequente da humanidade, né? Então, é o sinal clínico, sintoma que todo mundo tem. Então, não é você achar Isso. que tem um tumor na cabeça porque você tem dor de cabeça, porque a maior probabilidade é de você ter uma outra etiologia. Entretanto, é o sintoma mais comum em quem faz Mas diagnóstico de como? dor de cabeça. Para você ter uma ideia, os primeiros conceitos são da Grécia Antiga, né? No cenário que se fala de Paloá de Atena, que é o nascimento de Atena. Atena nasceu de uma dor de cabeça de Zeus, que tinha uma dor de cabeça muito marcante, e a dor de cabeça dele só melhorou quando ele tirou uma parte da cabeça dele, retirada essa parte da cabeça dele, ele melhorou a dor de cabeça, e dessa parte nasceu Atena. Então, o nascimento de Atena é basicamente uma descrição grega da retirada de um Uhum. tumor na cabeça que está causando cefaleia. Isso num cenário Ok. mitológico. Para você ter uma ideia, como é um conceito já de bem longo prazo. Né? A gente está Bem falando longo de milhares de prazo. anos. Mas a dor de cabeça, que é associada usualmente, que a gente tem que ficar um pouco assustado, é a dor de cabeça que desperta o paciente à noite. Isso não vale. Fui dormir, tomei um monte de vinho e acordei 5 da manhã com dor de cabeça. Aí é um cenário Sim. diferente, mas um paciente que não teve nem nada e desperta à noite com dor de cabeça é algo que precisa ser investigado. O paciente que apresenta uma dor de cabeça progressiva ou com mudança de padrão. Ele tinha aquela dor de cabeça sempre no Uhum. final do dia, aquela enxaqueca, e de repente ela está totalmente diferente. A intensidade, em horário, a mudança de padrão de dor de cabeça é um cenário que também é mandatório para fazer uma investigação para ter certeza. A dor de cabeça matutina, né, porque as dores de cabeça de outras origens, particularmente a cefaleia tensional e a enxaqueca, que são as duas principais causas de dor de cabeça, elas são usualmente Isso. mais vespertinas, mais no final do dia e noturno. Então, você, olha, acordo 6h30 da manhã morrendo de dor de cabeça. Isso tem que ser investigado com o exame de imagem. O paciente que acorda de madrugada com dor de cabeça tem que ser investigado com o exame de imagem. E mesmo aquele paciente, um paciente que nunca teve dor de cabeça e depois, de mais velho, começa a surgir o sintoma de dor de cabeça, também tem uma indicação de ser investigado com o exame de imagem. Então, com essas características, e naturalmente, além de sintomas neurológicos que podem apresentar. E o exame padrão para ser realizado realmente é a ressonância magnética para fazer o diagnóstico. A tomografia pode ser feita, mas não é o melhor dos exames. A Uhum. ressonância magnética que é a melhor opção. Perfeito. A nossa próxima pergunta é daqui de Sidilene, lá de Fortaleza. Qual exame detecta problemas neurológicos? Então, É, acredito que. problemas Qual que é? neurológicos relacionados ao tumor cerebral, né? Os exames neurológicos, depende do diagnóstico. Então, por exemplo, você imagina um paciente que tem uma suspeita de meningite, a análise do líquido cefalorraquidiano é que é a melhor opção para diagnóstico. Um paciente, por exemplo, que é vítima de um traumatismo craniano, a ressonância não é a melhor opção, porque é um exame muito demorado. A tomografia, que é um exame mais rápido, é a melhor opção. A tomografia, ela é um exame que leva, hoje, em média, de 6 a 7 segundos para ser feita.
né? A ressonância é um exame que, mesmo nos melhores aparelhos, mais dinâmico possível, leva em média de 39 a 45 minutos para ser feita. Entendo que isso não é o tempo que você gasta para fazer o exame, isso é o tempo tipo trocar pneu de Fórmula 1. Entendeu? Você põe você no aparelho da tomografia, o técnico bem dinâmico, em 7 segundos ele faz o exame. Porque senão você vai dizer, mas eu já fiz uma tomografia e levou 5 minutos, não levou 7 segundos. Uhum. Ou eu já fiz uma ressonância e não levou 39 minutos, levou 1h30. Mas aí eu estou falando de um cenário ideal e sem levar em consideração as questões de posicionamento no aparelho, de um monte de variáveis desse tipo. Mas depende basicamente... esses são os principais exames. Por exemplo, o paciente que apresenta epilepsia é um paciente que muitas vezes tem uma ressonância normal, uma tomografia normal e o diagnóstico é feito por um eletroencefalograma. Então, o diagnóstico de sintomas neurológicos depende do que é a doença específica que o paciente apresenta para definir qual o melhor exame. Por isso que a formação do médico que trabalha nisso, ele tem que ter uma formação muito refinada em termos de exame neurológico para saber que exame pedir. Porque senão parece muito lógico. Tem uma suspeita, faz ressonância. E muitas vezes a melhor opção não é ressonância magnética. Se é uma suspeita, por exemplo, de uma lesão periférica, de nervo periférico, a melhor opção é um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame que mede o funcionamento dos nervos. Então, depende, o médico tem que ter um exame complementar, o exame que vai ser feito, ele é um exame confirmatório de uma hipótese. Então, o médico já sabe ele tem que já saber o que você tem e vai pedir o exame só para confirmar aquilo que ele já tem de ideia. Não pode ser um check-up genérico sem saber, porque você vai tirar errado. Aí você vai ter uma epilepsia, não faz eletroencefalograma, faz uma ressonância, quanto a melhor opção seria o eletroencefalograma. Então, uma suspeita de meningite e não faz, ou uma suspeita de uma radiculopatia e não faz a eletromiografia. Então, o exame tem que ser o exame apropriado para a condição clínica que o paciente apresenta. No caso de tumor cerebral, o exame de melhor opção é a ressonância magnética. Ressonância magnética. Perfeito. O doutor abordou um pouco, nós falamos aqui, sobre a questão da localização. Claro que vai depender do tipo de tumor, a localização, como que está esse tumor, se é possível fazer o tratamento, né, que a gente vai falar sobre a perspectiva de tratamento, desde o aspecto de cirurgias e outras questões que pode ser abordadas, a gente vai abordar aqui, mas no caso, a depender da localização desses tumores, quais vamos tentar separar da seguinte maneira, quais são as alterações cognitivas, as comportamentais que esses pacientes podem apresentar. A gente abordou que existe dor de cabeça e depende da dor de cabeça. É claro que não é uma dor de cabeça de vinho aqui, né, do dia anterior, mas se tratando de... são sinais específicos, bem sutis, que o nosso corpo nos envia, né? Por exemplo, um paciente que nunca teve dor de cabeça e passou a sentir dores de cabeça frequentes. Então, isso é um sinal de que algo não está certo. Aliás, a dor de cabeça não só no aspecto de tumores cerebrais, mas também é um indício de outras questões. AVCs também, algo que não está correto. Certo, doutor? Estou indo no caminho certo aqui? Uhum. Perfeito. Eu acho que assim, o cenário, como eu falei, em doenças neurológicas de maneira geral, é tudo localizatório, porque o nosso cérebro ele funciona compartimentado, onde regiões do cérebro têm funções. Tem uma parte do cérebro que controla a motricidade, tem uma parte do cérebro que controla a visão, principalmente essa função mais elementar, essa função mais simples, como mexer um braço, como ver, como ouvir, existem áreas específicas do cérebro. Naturalmente, existem áreas também que estão relacionadas à questão comportamental e questão cognitiva. É que esse conceito é um conceito mais complexo, que envolve áreas de associação, não é só um ponto primário, como mexer o braço. Né? Envolve regiões variadas. Mas se tem, por exemplo, é muito frequente os pacientes na verdade, não é infrequente a gente ter uma situação de um meningioma, que é um tumor benigno, localizado na região subfrontal, abaixo do frontal, e que muitas vezes vai crescendo, 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 crescendo durante muitos anos, sendo tratado como depressão, sendo tratado como transtorno de ansiedade por algumas situações. E aí, não infrequente, você descobre
uma depressão de 7 centímetros na região frontal do paciente, que era um tumor, e aí você faz a cirurgia e o paciente tem uma melhora funcional importante. Mas muitas vezes é um tumor primário, um tumor intrínseco, que aí, infelizmente, não é tão né, não é tão simples assim o tratamento, mas de maneira geral depende da localização. Então, por exemplo, lesões temporais usualmente causam alterações de memória, lesões frontais ou subfrontais causam alterações de capacidade de funções executivas, causam alterações, por exemplo, de atenção do paciente, ou causam alterações, por exemplo, de algumas lesões, um tumor amígdala do cérebro, pode causar alterações de agressividade desse paciente. Então, depende da localização para provocar alterações comportamentais. E aí há aspectos que, com o aumento da extensão da vida média dos pacientes, da sobrevida dos pacientes com tumores cerebrais, começam a fazer mais sentido. Então, por exemplo, tumores intrínsecos, em que o paciente vai viver uma década, duas, e talvez no futuro, com o desenvolvimento de novos tratamentos, mais ainda, talvez 3, 4, nesse cenário, então, começam a surgir possibilidades de reabilitação cognitiva para os pacientes que fizeram cirurgias cerebrais em áreas específicas, para observar se esses pacientes podem ter possibilidade de neuroplasticidade e de melhorar essas funções com tratamentos específicos. Então, isso tem surgido com bastante força nos últimos, talvez, nos últimos 5 anos, ganhando cada vez mais. Isso tende, com o aumento da sobrevida dos pacientes com tumores cerebrais, tende a se tornar também uma vertente importante de reabilitação desses pacientes. Perfeito. Eu vou verificar aqui se temos perguntas aqui. Deixa eu só. A Paulinha está falando. Prolactina alta, 146, em adolescente, menina. Fortes dores de cabeça, tontura, vai fazer ressonância. Pode ser um tumor? Obrigada, Paulinha, pela sua pergunta. Então, é uma pergunta bem interessante, específica, né, mas bem interessante. O aumento da prolactina pode ter outras origens, que não necessariamente um tumor. Pode ser uma lesão hipófise benigna, com um adenoma de hipófise benigna, pode aumentar a prolactina, um tumor não funcionante, que aumenta a prolactina nesses parâmetros um pouco mais de 100. Quando o tumor é produtor de prolactina, na verdade, vai para 500, 1000 de produção. Mas ele pode ser um tumor não funcionante que leva a um discreto aumento da prolactina. Mas em pacientes jovens, principalmente, tem outras causas não tumorais de aumento da prolactina. Então vai precisar investigar, fazer essa ressonância sim, mas pode ser outras coisas também. Perfeito. Existe, como nós estamos abordando aqui, a questão de alterações. O doutor é na área é um neurocirurgião, e eu acredito que já há mais diversos tipos de cirurgias. Eu sei que, diante da literatura, eu li que a questão da localização, principalmente na área da linguagem, é específico no sentido de pode ser feito cirurgia com paciente acordado. Qual é a experiência do doutor? Nos fala um pouquinho como que é feito esse tipo de tratamento, no caso aí, partindo para a cirurgia. Isso. Então, É assim, possível falar? sim. Isso é sempre muito simbólico, né? Todo mundo fica ali empolgado, porque põe uma plaquinha lá, silêncio, cirurgia awake, cirurgia acordado, né? Nós operamos quarta-feira da semana passada um paciente com essas características, um paciente que apresenta uma lesão da área da fala, em que não existe uma forma melhor de avaliar a funcionalidade da fala do que o paciente sendo analisado em termos de fluência no intraoperatório. Então, à medida que você vai tirando o tumor, o paciente vai conversando, vai sendo aplicado testes específicos. Então, basicamente, você anestesia o paciente com uma sedação inicial, coloca uma máscara laríngea, que é uma máscara que não é um tubo, mas é uma máscara, e aí você faz a abertura do crânio, e depois que o crânio está aberto, que o cérebro está exposto, aí você tira essa máscara, espera alguns minutos até passar o efeito da sedação, e o paciente vai conversando em tempo real, à medida que você faz um mapeamento, você faz estímulos específicos em diferentes regiões do córtex cerebral, para ver como que o paciente responde. E à medida que o paciente, que você define quais são aqueles pontos que são
mais críticos que você não pode mexer. Então, você pede ao paciente, tem testes de fluência específica, nomeação de animais, contagem, Isso. né? Isso fizeram geralmente até a equipe de neuropsicologia junto com a equipe de neurofisiologia contribui com a gente em tempo real, à medida que a gente está operando. Um paciente, uma vez que a gente estava operando, e foi pedir para ele falar, e citando o nome de animais que ele lembrava para avaliação de influência, né? Até Isso. porque o máximo de animal que você conhece. Aí o paciente pegou e falou, 550 mil cachorros do mato. É até curioso que ele citou uma coisa específica. Ok. Mas aí o paciente, à medida que você vai operando, ele vai conversando, sendo aplicado esses testes, você pergunta para ele ter a fluência espontânea e também perguntas específicas. Nesse aspecto, Uhum. esse paciente, especificamente da semana passada, era um paciente palmeirense, ficou discutindo, parece que o time do Palmeiras ia jogar com outro time que ganhou a Recopa Sul-Americana, lá, uma coisa que eu não acompanho tanto esporte, mas Ok. e aí ele estava lá ansioso porque o Palmeiras ia jogar com outro time, que depois até eu soube que tem uma confusão lá no jogo do Palmeiras, mas ficava conversando e a gente lá tirando o tumor cerebral do cérebro dele e ele acordado conversando sobre, expondo essas questões, e a gente vai... E aí, à medida que você chega, às vezes, próximo ali de uma área da fala, ele tem dificuldade de repetição, ele tem dificuldade de fluência nesse aspecto, então é possível você mapear e tirar com uma margem de segurança muito grande esses pacientes que apresentam lesões Interessante. em área da fala. E não tem outra forma, porque a área motora, por exemplo, existem medidas neurofisiológicas em que você vai lá, dispara um choquinho elétrico e capta no pé ou no braço e vê como que você está mexendo ou não em tratos, né, em fibras motoras. Ok. Mas a Ok. linguagem não tem outra forma, não tem como se avaliar sem ser o paciente acordado. Mas usualmente você explica para o paciente todos os detalhes, você passa passo a passo. A maioria dos pacientes conseguem colaborar muito bem Perfeito. com a avaliação de linguagem durante a cirurgia. O paciente já está mais ou menos preparado do que ele vai ter que falar, como que vai ser a cirurgia. Então, é bem possível que a gente, na maioria dos casos, a gente consegue fazer isso com uma, um resultado muito positivo em termos do Muito bom. mapeamento intraoperatório. Perfeito. Obrigada por compartilhar sua experiência conosco aqui. E usualmente são basicamente astrocitomas de baixo grau, que é sempre um desafio, Uhum. porque eles têm um aspecto muito parecido com o cérebro normal. Ah, entendi. A Sidilene está perguntando aqui: o que leva uma pessoa a desenvolver um tumor cerebral? Então, de maneira geral, os tumores não têm, diferente de outros tipos de tumores, onde existem questões ambientais, por exemplo, câncer de pulmão, existe uma associação muito grande com tabagismo, né? Então, Uhum. outros alterações, outros dispositivos químicos que possam ter essa relação com os tumores cerebrais, de maneira geral, existem quadros genéticos em que a pessoa tem síndromes genéticas em que a pessoa tem muito desenvolvimento de tumores cerebrais, então síndrome de von Recklinghausen, algumas síndromes específicas, neurofibromatose, né? Onde existe uma determinação genética. Para os tumores, de maneira geral, todos os tumores têm uma derivação genética. Então, meningiomas frequentemente têm uma relação com gene Merlin, né, que é no braço curto cromossomo 22. Astrocitomas, principalmente os astrocitomas que começam como baixo grau e progridem para alto grau, eles têm uma associação com um gene chamado P53, mas que apresenta uma expressão gênica baixa geracional. O que significa isso? O fato de você ter, seu filho carrega isso, mas a possibilidade dele desenvolver um tumor é muito pequena. Então, isso vai empurrar para 3, 4, 5 gerações subjacentes. Não é o fato de você ter tido um tumor que seu filho vai ter, entendeu? Vai ter. Isso é uma possibilidade
remota, embora exista a transmissão intergeracional, é uma possibilidade remota, porque esses são genes que apresentam uma baixa expressão gênica. Perfeito. Há uma necessidade, no caso aqui se tratando já de tratamento, outra pergunta, uma necessidade de radioterapia para uma paciente que passou pelo procedimento cirúrgico de tumor benigno? Existe. A radioterapia é curioso, né? Existe uma percepção muito negativa de radioterapia, porque as pessoas relacionam a radioterapia com câncer, com uma coisa terrível, porque a radioterapia do passado era uma radioterapia, para você ter uma ideia, a radioterapia cerebral da década de 80 tinha uma taxa de demência de 10 a 15%. Então a pessoa fazia radioterapia para não morrer de câncer, mas desenvolvia demência rapidamente progressiva, Rapidamente. 10 a 15% dos casos. Então era um tratamento terrível, porque você imagina, olha, eu vou fazer um tratamento que 15% das pessoas ficam demenciadas. Isso Sim. 6 meses, um ano depois. Então é péssimo. Só que isso era um cenário do passado. A radioterapia, talvez até mais do que a quimioterapia, nos anos 90 e 2000, sofreu uma transformação muito grande, com precisão, surgimento, aperfeiçoamento de novas técnicas como a radiocirurgia, e isso permitiu que se faça tratamentos muito mais precisos. Então, por exemplo, existem técnicas de radiocirurgia que são feitas para malformação arteriovenosas e que têm resultados similares à cirurgia. Existem técnicas de radioterapia, que é radiocirurgia, que são feitas para tumores benignos, como meningiomas, que são feitos para tumores benignos, como neurinomas. Então, é possível, sim, utilizar a radioterapia para tumores benignos, muitas vezes primariamente, mas mais frequentemente, adicionalmente, na cirurgia. Então, você vai lá, opera, tira o máximo de tumor possível, e quando não é possível tirar tudo por questão de preservação funcional, que esse é um outro conceito moderno. No passado, a ideia da cirurgia era operar tudo. A ideia hoje é operar com preservação funcional. Então, a pessoa tem que operar e ficar igual ou melhor do que antes da cirurgia. Sequelas podem acontecer, complicações em qualquer procedimento médico pode acontecer, sim, mas a proposta é tirar o máximo de tumor, que a gente chama máxima ressecção segura, tirar o máximo do tumor possível com preservação funcional, para que esse paciente possa ter a vida dele. E aí, muitas vezes, esse máximo significa não tirar tudo, e sim tirar uma parte, e aquela outra parte que ficou precisa ser controlada com a realização de radioterapia. Perfeito. Obrigada pela explicação, doutor. Temos mais uma pergunta aqui. A fisioterapia, acho que é Heverson. A fisioterapia no pós-operatório é importante ou só quando o tumor afeta regiões motoras? Não, a fisioterapia é essencial. O processo de reabilitação, o tratamento de qualquer condição neurológica, ele envolve um processo de recuperação, de reabilitação. Então, existe um cenário de um AVC, tem um médico ali no pronto-socorro, tem um médico da UTI, mas o processo de reabilitação é fundamental. A tumor cerebral, a mesma coisa. Então, o processo de reabilitação permite melhora de componentes neuroplásticos, em que o cérebro funciona melhor, mas existe melhora do dinamismo do paciente. Então, não necessariamente é só para quem tem sequela motora, mas o ideal é que todos os pacientes que apresentam um tumor cerebral que são submetidos à cirurgia possam fazer uma reabilitação de marcha, pode fazer uma reabilitação, às vezes, neurológica, para que esse paciente possa ter retorno para a sua vida normal o mais rápido possível. Como eu falei, no passado, a percepção de alguém que tinha um tumor no cérebro, que ia operar, era torcer para sobreviver, talvez sem sequela. Hoje, o cenário é que os pacientes façam cirurgias seguras, com menores cortes possíveis, com maior precisão possível, com recuperação funcional o mais rápido possível, para o paciente voltar para a vida dele, voltar para as questões. Isso muitas vezes a gente toma todo cuidado. Você vai operar uma pessoa que tem um tumor cerebral, aí você vai lá, você tenta fazer preservando o cabelo o máximo possível. Não, olha, mas vai operar um tumor cerebral, você está preocupado com o cabelo? Sim, isso tem que ser preocupado com questões estéticas,
correção de falhas ósseas, porque esse paciente, uma vez tratado, uma vez recuperado desse componente, ele tem que voltar para a vida dele, e ele tem que voltar para a vida dele sem os estigmas que muitas vezes uma falha óssea ou uma tricotomia, né, o cabelo raspado, todo aquele cenário negativo, que isso até compromete a capacidade de recuperação do paciente. O doutor falando desse aspecto de qualidade de vida, da preservação, né, do aspecto do paciente, o quanto para ele voltar à vida, à rotina dele, e o quanto é preocupante. Eu justamente convidei o doutor para abordarmos sobre esse assunto por considerar o medo que a população, que as pessoas têm em relação a tem um tumor cerebral, tem um tumor no cérebro, o que eu vou fazer? Então há um desespero em considerar que tem um tumor no cérebro. O que eu vou fazer? É benigno, é maligno? Então tem toda essa consideração. Vou voltar. Quais são as alterações que eu vou passar a ter? Quais alterações? Eu vou voltar a ter a minha vida normal? A questão de alterações, tem alterações executivas, tem alterações de memória, então o paciente já tem alterações prévias, porque estão relacionadas ao tumor em si, e eu vou ter isso para sempre. Então, o aspecto de tumor cerebral sempre é uma conotação de o que eu vou fazer agora? Eu vou sofrer? Sentirei dores em relação ao tumor? Então, essa questão da preservação, o cuidado que vocês têm para com os pacientes é primordial. E para o entendimento de tudo isso, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, entender que se trata da questão da localização, sim, tem tudo que afeta o aspecto do nosso corpo, nos traz receio, nos traz medo, não temos como controlar tudo, principalmente se tratando do aspecto de saúde, mas temos como prevenir muitos deles. O doutor abordou bem no início da nossa live que tem os aspectos primários e os tumores secundários. Né? Os tumores secundários vêm as questões das metástases, e diante da literatura, um aspecto bem importante aqui é que mulheres são mais atingidas em tumores por conta da metástase e de outras questões de tumores em outras regiões, como, por exemplo, câncer de mama, que atinge milhares de mulheres, né? Milhares, e todo ano tem essa questão, inclusive temos né, abordando bastante a importância desse tema e também do cuidado que as mulheres precisam ter em relação a isso. Né? O doutor poderia abordar um pouquinho por que a incidência dos tumores cerebrais no aspecto de metástases afetam mais as mulheres? O cenário, sim, a metástase cerebral, ela tem tipos de tumores específicos que têm predisposição para o cérebro, particularmente os melanomas, gastrointestinal, pulmão e mama. Só que desses quatro, o de mama é o mais frequente de todos. Né? Então, você termina tendo um cenário em que você tem o câncer de mama como sendo aquele que dá a maior incidência Só para você ter uma ideia, a propensão, por exemplo, de alguns tipos, como o câncer renal e o câncer gastrointestinal, eles têm uma propensão de metastizar para o cérebro maior do que o câncer de mama. Entretanto, como tem bem mais câncer de mama do que esses outros, a maioria das metástases são de câncer de mama, você entendeu? Pelo fato da prevalência. Mas o câncer de mama, a metástase do câncer de mama, ao mesmo tempo, é uma situação muito reconfortante quando a gente faz o tratamento, porque se opera, o paciente volta a tratar ali, geralmente o paciente tem um escape, volta a tratar o câncer de mama dele, né, a doença primária, e hoje talvez seja o tumor que sofreu a maior transformação de todos em termos de tratamento. Então, na década de 90, você tinha ali um diagnóstico quase de terminalidade quando fazia um diagnóstico de câncer de mama. Hoje é um tipo de tumor que o paciente apresenta os melhores resultados em termos de controle da doença. Então, sem dúvida nenhuma, por esse motivo, termina tendo a maior parte dos pacientes sendo mulheres. Isso também acontece no cenário de câncer, de meningiomas, por exemplo. O meningioma tem uma prevalência bem mais alta em mulheres do que em homens, disparado em mulheres. E dá até uma discussão extremamente importante, que é a questão, ele predomina nas mulheres pós 50 anos
e gera um cenário de uma discussão que é o seguinte: os meningiomas que são benignos, eles têm receptores de estrogênio. E aí a grande discussão é em relação à terapia de reposição hormonal nos pacientes que fazem diagnóstico de meningioma. Então, os pacientes têm lá um diagnóstico. Por que citar especificamente meningioma? Porque é o tumor benigno mais frequente que existe. Então, os pacientes fazem o diagnóstico de meningioma, às vezes é um meningioma pequenininho, que não precisa tratar, operar, mas fica a dúvida se é seguro ou não fazer terapia de reposição hormonal pós-menopausa para as mulheres. Então, isso é uma discussão importante. Nós fizemos até um estudo que chama meta-análise, que é um estudo de revisão, nós encontramos mais de 100 mil pacientes nessas revisões que a gente fez, mostrando que é seguro sim a realização de reposição hormonal nos pacientes com meningioma. Mas é uma dúvida realmente se é melhor, se não há uma limitação quanto à Uma utilização. limitação. Porque pode estar, por um lado, considerando um aspecto de reposição, por Sim, outro, pode estar afetando uma outra área, inclusive o meningioma. É isso a exatamente. questão, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, como eu falei, isso por quê? Porque a incidência desses tumores é muito alta. Se você for analisar, foram feitos um estudo com ressonância incidental. Então, pegou 6 mil pessoas e fez ressonância em pessoas que não sentiam nada. Eles verificaram que o achado incidental de pequenos meningiomas chega a ser próximo de 1%. Então, é muita gente, se você for analisar a população mundial, que 1% deles tem esse achado. E aí entra a discussão, duas discussões: o uso de anticoncepcional oral e o uso de terapia de reposição hormonal, já que são tumores que apresentam receptores que podem ter o crescimento induzido por essas questões hormonais. Muito interessante, doutor, tanto essa questão de pesquisa, né, quanto essa discussão, porque onde chegar, qual o denominador comum? Tem que fazer reposição, não Uhum. tem que fazer? Então, o que que a gente faz, o que faremos primeiro? Reposição ou cuidaremos de um outro aspecto aí do meningioma? Algo que é bem interessante que o doutor abordou aqui é que existe na literatura mais de 100 tipos de tumores. Confere, é isso, Uhum. essa informação? E que cada nome desses tumores são relacionados a, por exemplo, meningioma, porque ele vem das meninges. Isso. Glioma, então cada um tem o seu nome. É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. E há alguns tipos de tumores que predominam na população pediátrica, outros tipos de tumores predominam nos pacientes mais idosos, então depende de aspectos de localização e também de um predomínio maior de tumores em diferentes populações, e o desafio, sem dúvida nenhuma, é sempre, cada um tem a sua peculiaridade. Há 2 semanas nós Sim. operamos uma criança de 7 meses que tinha um tumor muito grande, realmente foi um desafio, porque sangrava. 7 meses? Então, sempre, cada um tem a sua particularidade, entendeu? Os Sim. meningiomas, por exemplo, eles ficam localizados fora do cérebro, mas tem uma consistência muito endurecida, às vezes até calcificada, pétrea, então é difícil tecnicamente, o desafio da retirada. Os gliomas são fáceis de retirar, mas muitas vezes estão inseridos dentro de uma área funcional importante. Então, realmente, todos eles têm a sua particularidade, mas, sem dúvida Particularidade. nenhuma, a estratégia principal é a estratégia de máxima ressecção segura, preservação funcional e qualidade de vida dos pacientes. Então, não existe um cenário em que você vai tratar um paciente com câncer, que você tem que curá-lo do câncer a qualquer custo, e muitas vezes há um cenário de limitação que no cérebro é um pouco diferente de outras áreas, em que é possível se você tirar 1 metro, 2 metros de intestino, você consegue viver. Se você vai no cenário de regiões do cérebro, aqui a Paula, por exemplo, está perguntando do hemangioblastoma. Ela tinha um hemangioblastoma no bulbo. Então, o bulbo é uma região do cérebro que controla respiração, batimentos cardíacos. Então, se você vai lá, se tira mais ali, se machuca o bulbo, a pessoa morre. Então, é um tipo de tumor, embora benigno, mas muito complexa a sua ressecção. Mas, uma vez retirado,
paciente tem uma expectativa de sobreviver para sempre sem nenhum grande problema. Perfeito. E considerando o aspecto de perspectiva de tratamento, existem os avanços tecnológicos. De que maneira esses avanços tecnológicos têm contribuído para a manutenção ainda do tratamento e também da qualidade de vida desses pacientes? O que a tecnologia tem ajudado vocês, como profissionais na área de neurocirurgia, na qualidade de vida e na ressecção desses tumores? Novas tecnologias têm permitido cirurgias com cortes menores, com aberturas do crânio menores. Com isso, o paciente se recupera mais rápido, o paciente esteticamente fica mais... a socialização dele, o retorno dele é mais fácil. Existem também questões como o desenvolvimento de novas tecnologias de radioterapia que eu comentei, que terminam trazendo a possibilidade de você ressecar o tumor sem gerar um cenário de sequelas para os pacientes, surgimento de outras possibilidades de interação futura, interface cérebro-máquina. A impressão que a gente tem é que talvez os nossos colegas neurocirurgiões de daqui a 100 anos talvez não fiquem abrindo a cabeça para tirar o tumor, não fiquem fazendo tudo isso, mas talvez seja o grande trabalho do neurocirurgião seja implantar microchips que permitam essa interface de interação cérebro-máquina que hoje cada vez mais tem se desenvolvido. Então, provavelmente, essa tecnologia vai amadurecer e vai permitir essa interface do futuro, em que ao invés de a gente ter um telefone celular com que a gente vai estar utilizando, talvez tenha um chip ali na cabeça fazendo essa interface entre as pessoas, né? Então, e esse implante provavelmente serve também para vários desenvolvimentos de outras questões. Mas, em termos atuais, desenvolvimento de sistemas de neuronavegação, desenvolvimento de monitoração neurofisiológica que permite o acompanhamento da função motora e função de nervos em tempo real, que é, sem dúvida nenhuma, um grande benefício em termos de informação, benefício para o paciente e de informação que o cirurgião recebe em tempo real, que faz toda a diferença em termos de preservação funcional, porque, no fundo, como eu falei, não adianta só eu quero tirar um tumor para a pessoa não ter o tumor. Em neurocirurgia é diferente. Tirar o tumor tem que levar em consideração preservação funcional para que a pessoa viva normal. Porque senão a pessoa vai ficar numa cadeira de rodas ou a pessoa vai ficar pior do que a cadeira de rodas, porque a sequela motora ela é adaptável, mas a sequela cognitiva ela é terrível, porque o paciente perde percepção de si próprio, então isso termina trazendo muitas consequências deletérias para os pacientes. E utilizando essas ferramentas tecnológicas, nos permite preservar funcionalmente os pacientes e, com isso, ter ganho de sobrevida, mas preservação de qualidade de vida. Perfeito. Além da questão do aspecto que se trata do aspecto tecnológico, de a preservação da qualidade de vida do paciente, existem os tratamentos. A cirurgia, nós abordamos aqui, que é uma delas, a radioterapia, existem outras? Existem possibilidades, né, de tratamentos quimioterápicos complementares. Então, por exemplo, o glioblastoma, que é o tumor mais maligno que existe, o tratamento padrão estabelecido é uma cirurgia feita acompanhada de radioterapia e quimioterapia conjunta. Então, precisa dos 3 braços para que o paciente tenha o melhor resposta. E felizmente, o avanço da quimioterapia também mudou bastante, porque deixou de ser aquele cenário terrível que o paciente tem queda de cabelo, que o paciente tem comprometimento marcante de suas funções, vômito, aquela coisa toda. Hoje, a parte dos quimioterápicos que nós utilizamos são comprimidos que o paciente toma, como ele toma o captopril dele, como ele toma o remédio para colesterol. Então, ele consegue ter... E a ideia, como eu falei, a ideia da perspectiva realista não é imaginar que vai ser, olha, vai ser uma cura milagrosa em que a pessoa vai tomar um remédio e nunca mais na vida vai ouvir falar ou ter alguma coisa a ver com o tumor dele. Muito provavelmente a melhoria tecnológica e o desenvolvimento de novos quimioterápicos vão ser comprimidos, que o paciente vai querer. E isso, de certa forma, vai ao encontro, numa análise mais madura, vai ao encontro do que a indústria farmacêutica trabalha. Então, o objetivo não é um remédio milagroso inacessível, o objetivo é desenvolver algo que seja
utilizado, né, que eles possam disponibilizar para um número grande de pessoas a um custo menor. No cenário, fazendo Menor. aqui a translação da informação, por exemplo, para o coronavírus, não é que a indústria farmacêutica queria inventar uma vacina que custasse 50 mil reais. O objetivo é uma vacina que custa US$ 10, né? A vacina da Pfizer, mais barato que isso, as outras vacinas são até mais baratas que isso, mas que custa 30 a 50 reais para ser disponibilizado para milhões ou bilhões de pessoas no mundo. Esse é sempre o interesse maior da indústria farmacêutica numa análise madura, não é análise de julgamento moral se é ruim ou bom. Na verdade, no fundo, tem um objetivo que eles visam lucro, mas que tem benefício para todo mundo. Então, se você hoje é vacinado, a Pfizer e a AstraZeneca e Sinovac tem os lucros dele, aí você fica vacinado para você andar na sua vida, retomar a sua vida. Então, acho que o objetivo provavelmente é mais desse do que imaginar que vai ter um cenário de uma cura pontual, entendeu? Acho que vai ser mais uma transformação numa condição crônica. E da mesma forma que a pessoa tem, da mesma forma que a pessoa tem colesterol alto, que a pessoa tem pressão alta, que tem diabetes, e toma ali o comprimido dele e segue a vida dele normal, muito provavelmente para as próximas décadas o cenário de desenvolvimento de tratamento de câncer lato sensu, inclusive de câncer cerebral, deve ser mais nesse sentido. Perfeito. Temos vários recadinhos. Desculpa, pode falar? O que gera uma situação curiosa, porque o aumento da expectativa de vida tende a empurrar o cenário para outras doenças neurológicas, que são doenças neurodegenerativas. Então, as pessoas, no passado, morriam de infecção, depois disso, as pessoas morriam de doenças cardiovasculares, foi melhorando os conceitos e os conhecimentos sobre doenças cardiovasculares, e aí há um cenário de doenças oncológicas, que é o atual aspecto, e após o aspecto de doenças oncológicas, quando as doenças oncológicas se tornarem doenças crônicas, que as pessoas aumentarem a expectativa de vida, aí vai ser o cenário da gente ter o aspecto de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, outros quadros demenciados que vão talvez gerar esse aspecto. Isso por quê? Porque aos 70 anos, a gente tem uma incidência de 3% de pacientes com demência. Aos 95 é 40%. Então, isso vai ser o outro grande desafio da medicina, vai ser o que fazer com os pacientes que não que vão sobreviver a doenças cardiovasculares, que vão sobreviver a doenças oncológicas e vão chegar numa massa muito grande nessa expectativa de vida e vão ter que ser submetidos a tratamento para essas condições. E a gente vai ter que trabalhar também isso. Porque hoje, se a gente for analisar, quando você vê uma pessoa de 95 anos dirigindo, você acha fantástico, uma atividade psicomotora simples, e você fica impressionado como uma pessoa consegue ainda ter funcionalidade. Mas o problema, você imagina que daqui a 20, 30 anos, quando a expectativa de vida, daqui a 40 anos talvez, a expectativa de chegar nessa faixa etária, todo mundo vai viver 95, 100 anos. Então não vai dar para estar todo mundo com quadro demenciado. Então esse vai ser o outro revés do aumento da expectativa de vida gerada pelo melhor controle das doenças cardiovasculares e o melhor controle das doenças oncológicas. Aqui temos perfeito sua explicação. Estamos há mais de uma hora aqui de live. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, ficaram desde o início até agora. Temos vários recadinhos carinhosos aqui para o doutor. Doutor Paiva, além de um grande cirurgião, é um grande pesquisador e tem uma história de vida brilhante. Toda a nossa admiração é o monitorizar. Acho que é. Temos várias outras perguntas, pessoal, e temos mais 3 perguntas aqui. O doutor permite que nós continuemos? Sim, sim, Não pode. quero também tomar bastante do seu tempo, eu sei que é muito precioso e eu agradeço bastante. Para mim é uma honra tê-lo aqui. O doutor Paiva foi meu professor, fez parte da minha formação acadêmica como neuropsicóloga e também continua sendo meu professor aí na vida acadêmica como, né, de pesquisa. Então, eu sou muito honrada de tê-lo aqui conosco, tá bom? Obrigado, que eu agradeço. A próxima pergunta que temos aqui na caixinha é: doutor Paiva,
Ah, são muitas dores de cabeça, algum risco? O neuro disse que provavelmente a minha mãe teve verme de porco na cabeça e o calcificou. Porém, são muitas dores de cabeça, algum Sim. risco? É um É a componente Marceli é um perguntando. componente de neurocisticercose calcificada, em que quando está calcificado realmente não é nenhum problema, né? Isso é uma doença já passada, é mais uma cicatriz do que um problema atual. Então, nesses cenários assim, não chega a ser nenhum problema. Claro, já tem um desconforto, a dor de cabeça, precisa ser tratado a dor de cabeça, mas não representa nenhum problema adicional. Obrigada pela resposta. Doutor Paiva é o melhor neurocirurgião, a empatia que ele tem pelo paciente é admirável. Então, temos vários recadinhos aqui, pessoal. Se eu não li tudo para vocês aqui, eu estou tentando visualizar aqui, mas eu agradeço a todos pela participação. E finalizando aqui, doutor Paiva, nossa live, eu queria que você, além de todas as contribuições, muitas explicações, praticamente não, uma aula sobre tumores cerebrais aqui que você nos concedeu, de aspecto de psicoeducação para familiares de pacientes que sofreram com as sequelas advindas aí dos tumores cerebrais. Temos também questões adquiridas, como eu já falei antes, o traumatismo, mas no caso aqui dos tumores cerebrais. Existe algo que o doutor possa informar para esses pacientes e familiares que já sofreram com essas sequelas? Eu acho que assim, o grande desafio é o cenário da convivência com o medo da doença, o medo da doença progredir, o medo da doença voltar. Isso é natural, a gente fica ano após ano, sempre que vai fazer uma imagem de controle, fica aquele receio, aquela ansiedade. A ideia é que a gente é muito difícil, naturalmente, fazer essa colocação, né? Mas que não que foque naturalmente em tempo de sobrevida, porque a gente quer viver o máximo possível, que a gente quer, mas num foco de qualidade de vida. Então a gente tem que trabalhar no cenário de chegar a um destino, mas também curtir um pouco a caminhada. Então acho que isso é um Sim. cenário, porque senão tem alguns pacientes que eles ficam ali presos no diagnóstico e mesmo sem ter sequela nenhuma, ficando sempre ali tão terrivelmente dominado pela doença que ele não consegue mais ter qualidade de vida na E sua vida. qualidade de vida. E eu acho que isso é essencial, é natural que a gente tenha os receios, né, os medos, mas que a gente tente trabalhar para que possa continuar vivendo, né, continuar usufruindo o máximo da vida nesse período. Se conseguimos estender isso para 10 anos, 20, 30, 40, ótimo, mas não pode ficar focado exclusivamente na doença. Não pode ser vencido, porque você foi vencido pela doença. Você precisa viver a sua vida, ter a sua qualidade de vida, ter o seu divertimento, esquecer um pouco a doença, fazer naturalmente os acompanhamentos que são importantes de serem realizados, mas fora dessa questão do acompanhamento, ter a sua vida, né? Ter o controle da sua vida. Não deixa a doença vencer, não. Perfeito. Escrever sua história, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Escrever sua história, fazer parte dela, se reinventar, se refazer sempre que uma adversidade, uma dificuldade, um desafio, vou até mudar a palavra dificuldade para um desafio que a vida possa te proporcionar, que você busque profissionais especializados, busque ajuda, não se feche, não se cale no seu mundo, mas construa, né? Compartilhe com os familiares. O apoio familiar é muito importante. Assim também, eu acredito que é uma família, desde o aspecto, se tem uma lesão adquirida na família, todos fazem parte. Então, esse apoio familiar, esse apoio de si mesmo, essa benevolência que você precisa ter também com a sua dor e permitir também que o outro te apoie, que você seja cuidado e não só cuidar do outro, então esse apoio também é fundamental, desde o aspecto de qualidade de vida, saúde mental, porque são indissociáveis. Então, o meu, o meu recadinho para vocês também. Doutor Paiva, quem quiser te encontrar, onde pode te procurar? Sei que o doutor está nas redes sociais, me informa os
seus contatos para que os pacientes também possam entrar em contato com você. Então eu tenho o site, né, o elisonpaiva.com.br e o telefone 2548-6900, a Camila, que é a nossa colaboradora lá, está sempre disponível para tentar ajudar, para tentar colaborar, para a gente conseguir tentar ajudar o máximo possível todos os pacientes. Perfeito. E pessoal, a nossa live ficará disponível aqui logo mais, assim que nós finalizarmos aqui no IGTV, também no meu canal do YouTube e com certeza também nas redes sociais do Dr. Paiva. Então, quem não conseguiu assistir a nossa live, pode acompanhar depois com calma essa aula e faça todas as anotações possíveis e não se prenda somente à doença. Assim como o Dr. Paiva falou, cuidem da sua vida e faça parte dela, escreva ela, tá bom? Então, doutor Paiva, muito obrigada pela sua participação, por todo o ensinamento que você nos proporcionou nessa noite de terça-feira e também por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Eu te agradeço bastante. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, doutor. Boa noite.